Bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá ligado aqui no canal da Fute Norte. O melhor do futebol da nossa região você encontra aqui. Semana de Parazão, voltamos com tudo. Uma semana cheia de jogos interessantes, eletrizantes e com goleada. Mas calma, também teve disputa de título lá no Mangueirão, hein? E hoje nos comentários vamos ter eles, Pedrinho Costa e temos ele, Jonathan. Sejam muito bem-vindos. Falando da rodada, o que vocês acham que aconteceu de interessante? Vamos chegar lá, porque até então tivemos esses jogos. Castanhal e Caeté, 1-0. Fez o seu trabalho, lição de casa, fez o mínimo, conseguiu a vitória. A Tuna Luso enfrentou o Bragantino, garantiu a vitória por 2-1. O Santa Rosa, independente do esforço, não conseguiu empatar. Acabou perdendo por 3-1 lá no Independente, tá? Cametá recebeu aí o Águia de Fogo, não, o de Marabá, que fez sua lição de casa, conseguiu placar mínimo 1-0 no placar. E os mais esperados, aqueles que vocês estão ansiosos para ver, Remo, que não tomou conhecimento do São Francisco e peia para levar as 5, São Francisco levou sozinho, 5-0 lá no Mangueirão. E o Paysandu com o Capitão Poço, peia para dar em 2, Paysandu colocou também 4-1 no placar. E aqui vamos ter eles nos comentários. Pedrinho, Jonathan, o que vocês acharam? Começando pelo primeiro jogo da rodada, né? Que foi Remo e São Francisco aqui no Mangueirão. A rodada começou muito bem. O Remo começou muito bem o Campeonato Paraense. Mais uma vez ali com o gol do Ítalo, gol de estreante também do Dodô, chegou fazendo 2 gols, craque do jogo. Mas temos que ter uma ressalva aí que o nosso lateral direito, moleque da base, 18 anos, 19 na verdade, ano passado ficou fora por conta de uma lesão, voltou esse ano como titular. Voltou já jogando tudo. Botou o cara que veio de fora no banco. Botou para correr. Entendeu? Ali, 2 pulmões zerados. Essa é o comentário que rolou o domingo inteiro. O nosso lateral direito chegou, colocou no bolso o jogo e foi o destaque da rodada. O outro foi o destaque porque fez os gols, lógico. Mas o Leão conseguiu ali aquela vitória de 5-0. Felipe Viseu chegou fazendo gol depois de muito tempo estreando por um time. Conseguiu marcar um gol na estreia. E o Leão vem com aquele elenco ali que conseguiu fazer uma boa pré-temporada. Chegou no Mangueirão. Então te agradou o jogo? Mostrou a que veio. Então te agradou o jogo mesmo com esse resultado elástico? Em si, numa análise geral, desempenho, foi interessante. O São Francisco não facilitou. E temos que... Esse tem um ponto. Porém, o elenco do Remo é muito melhor. Então, falando de elenco, o Remo conseguiu finalizar e marcar os gols que levaram a goleada. Porém, o time do São Francisco ainda jogou bem. Não jogou mal. Aproveitando esse gancho do Pedro, eu penso assim, eu assisti o jogo do Clube do Remo e eu penso que os times que estão na Série B atualmente, que são o Remo e o Paysandu, têm que entender o Campeonato Paraense como eles de fato estão entendendo. É um campeonato para rodagem de elenco, testar jogadores estreantes, e o Clube do Remo fez isso muito bem. Eu percebi no decorrer do jogo realmente que é um time que tem um ataque muito eficiente, com os gols do Dodô, o Ítalo, também o gol do Felipe Viseu. Foram, assim, bem pontuais, mas de uma análise um pouco mais técnica, eu percebi, claro que está em início de campeonato, o São Francisco não vai ter o poder de fogo ali necessário para agredir o Remo, sendo bem realista, mas as transições de meio campo, principalmente contra-ataque, o Remo ficou ali exposto em algumas situações, que o Pedro disse que realmente o São Francisco não teve ali sucesso, porque em alguns momentos o goleiro do Remo foi muito bem, e também por ausência de uma qualidade técnica ou um finalizador melhor ali para a equipe do São Francisco. Óbvio, isso não tira em nada o mérito da equipe do Remo, que tem um ataque, como eu já disse antes, muito eficiente. Aliás, acho que dos últimos elencos que o Clube do Remo formou, esse elenco está bem qualificado, muito né? qualificado, isso, é um candidato seríssimo a disputar na parte de cima da tabela do Brasileirão, na Série B. E realmente o torcedor tem todo motivo para ficar empolgado com o que o Remo apresentou no domingo.
Eu acho que em si a gente tendo uma perspectiva dessa, o futebol paraense esse ano vai ter muito a mostrar, né? Contratações boas vindo de ambos os lados, já vamos chegar lá no Paysandu. Eu acho que vai ser um espetáculo para quem vai estar acompanhando, seja no estádio, seja na TV. E pegando o gancho aqui, Paysandu, Jonathan, analisando esse jogo, que na minha opinião não sei bem como descrever, mas foi um resultado positivo. O que é que tu achou desse jogo? Certo. Eu assisti também o jogo do Paysandu. Uma coisa que me preocupou bastante vendo o jogo é também na questão do Paysandu a transição. Só que diferente do Remo, que tu tens ali um meio-campo que conseguiu criar oportunidade de fazer os gols, o Paysandu teve uma transição muito mais lenta do que o clube do Remo, ficou muito mais exposto a contra-ataque, que o time do Capitão Poço é um time de muitos jogadores jovens. De velocidade. E de velocidade. O Paysandu sofreu muito com isso. Eu acredito que ali pelos 6, 7 minutos de jogo, você teve uma situação de gol ali de 3 ou 4 finalizações do Capitão Poço. E não chegaram com susto, chegaram com qualidade. Inclusive forçando o goleiro do Paysandu a fazer algumas defesas. Digamos que foi a mesma situação. Porém, o Capitão Poço foi feliz em fazer um gol. E um belíssimo gol, diga-se de passagem. Isso, onde o São Francisco não teve essa oportunidade. A defesa do Remo muito bem postada, não deixou... Não deu a condição, né? Não deu a condição para que o São Francisco pudesse fazer gol. Lá pelo lado do Paysandu, no momento de descuido, saiu o gol ali do time do Capitão Poço. E em alguns outros momentos do jogo, por aquela falta de qualidade, né? Aquela que a gente sabe como é dos times que estão chegando agora, o Capitão Poço estreante no Parazão. Era pontuar, né? O estreante no Parazão, primeiro ano. Chegou ali na Curuzu no primeiro tempo, jogou de igual para igual, não foi um jogo muito diferente no primeiro tempo, porém no segundo tempo as pernas não conseguiram acompanhar. Correto, isso por conta mesmo. de jogadores jovens. A experiência acabou pegando, né, o estreante, porém que também não deixou a desejar, mostrou ali empenho na questão da disputa, né? Sim, eu penso, inclusive, que o time do Capitão Poço, com os outros times do Campeonato Paraense, ele pode ser ali um candidato à classificação de uma segunda fase. Ele tem qualidade para... Futebol para mostrar. Isso, inclusive o técnico deles, o Rogerinho Gameleira, ele já é um jogador experiente e ele cria times muito velozes que trabalham essa questão do contra-ataque. É uma característica já do treinador que ele deu como identidade para o clube, não conseguiu o resultado positivo, mas mostrou que ele realmente pode conseguir algo mais lá na frente. Muito, muito bacana. E com isso, tivemos a disputa de título, né? A primeira do ano lá no Mangueirão. Paysandu e Tuna e Paysandu. Um jogo que, na minha opinião, assim, pelo menos no primeiro tempo, foi meio água com açúcar, nada muito para mostrar. Alguns poucos lances ali, um aqui, um ali. Porém, na segunda etapa, já mudou de perspectiva. Até então, pelo menos ali logo no inicial, né, em diante, o Paysandu já se mostrou um pouco mais bem postado, um pouco já mais agressivo. A Tuna ainda assim conseguindo fazer a contenção. Porém, um time que tem um marcador muito conhecido aqui no nosso estado, muito marcador de gols aqui no nosso campeonato paraense em si, o cara que é referência, né? Conseguiu pegar as oportunidades e converter e trazer um resultado positivo. Desses jogos que vocês assistiram, qual a perspectiva de vocês relacionado a esse jogo? O que vocês identificaram ali que pode ter sido um fator para o Paysandu conseguir sair com esse título, com essa vitória? Eu acho que assim, o Paysandu conseguiu manter o elenco do ano passado, conseguiu manter uma base boa. Uma espinha dorsal ali. Isso. E com as contratações que chegaram, ele conseguiu encaixar ali numa pequena pré-temporada que o Paysandu fez ali, que foi bem menor que a dos outros clubes, ele conseguiu encaixar o time. Tanto que no primeiro tempo a gente viu que foi aquele jogo ali, bem água com açúcar, a galera tentando alguma coisa e um toque de bola meio... onde que não tiveram muitas oportunidades de nenhum dos dois lados. Porém, no segundo tempo, é aquilo. O elenco mais forte, o elenco mais bem trabalhado, mais bem treinado, com a estrela do Nicolas brilhando de novo, fez acontecer e fez com que o Paysandu fosse o primeiro campeão de 2025 aqui na região norte, que é na Supercopa Grão-Pará. Esse título, apesar de importante, ele chegou no primeiro tempo, inclusive notava-se em alguns comentários, quando eu assisti pela televisão, a boa parte dos comentários dos torcedores é que o jogo estava num clima de amistoso, gerando inclusive uma insatisfação da torcida.
sendo que a torcida foi para ver uma final e o clube aparentemente não, nem a Tuna mostrou logo no início também do jogo que ela de fato foi para decidir o título, perdeu algumas oportunidades ali, e o Paysandu, quando fez as mudanças justamente da base que ficou da Série B, que aí sim você teve um resultado positivo, com dois gols do Nicolas, né, que apareceu muito bem, um gol de cabeça e depois sobrando ali de uma cobrança de falta, um oportunismo de um centroavante como tem que ser. Mas nesse primeiro jogo o Paysandu já mostrou as mesmas falhas que mostrou contra o Capitão Poço, que é uma transição no meio-campo muito lento e muito pouco criativo, que o Márcio Fernandes vai ter que trabalhar aí para corrigir esses erros. E a hora de errar, tanto para Remo quanto para Paysandu, é justamente no Campeonato Paraense. Logo agora, no início, né? Que ainda dá para fazer esse trabalho e não vai perder tanto enquanto pode ainda recuperar. Agora, se tratando aí pelo que já está por vir, né? Vai vir as próximas rodadas, Série B, vamos ter Repara aí à frente. A gente equiparando hoje aí as duas equipes. O que vocês acham que tem uma que pode acabar se sobrepondo sobre a outra? O que vocês acham que tem diferencial? Tá muito cedo para dizer ainda, porque, como a gente já pontuou, os times contrataram bem. Os dois times contrataram muito bem para essa série, para essa Série B. Eu não digo Série B ainda, porque a Série B começa só em maio. Eles contrataram muito bem, então eu acho que pode ter uma grande estreia de Copa do Brasil aí, para Remo e Paysandu. Pode ter uma excelente campanha dos dois na Copa Verde, entendeu? E nesse parazão, o que vai decidir realmente, o que vai decidir são as 6 primeiras rodadas. Para quando chegar na 7ª rodada a gente poder ter ali um patamar dizendo que, poxa, o que pode estar... Eu acho que o elenco do Remo está acima, ou eu acho que o elenco do Paysandu está acima. O time do Paysandu está jogando melhor. Não, o time do Remo está jogando melhor. Entendeu? Quando realmente chegar o momento de embate, que nós vamos saber quem ali está melhor. Porque, às vezes, tu pode contratar 5 jogadores e eu contrato 3. Porém, os meus 3 dão mais sangue no campo do que os teus 5. E o meu treinador pode ser um pouco melhor. Entendeu? Pode acontecer isso. Não diminuindo um treinador ou outro ali. Pois o treinador do Remo é muito bom. Tanto que a gente viu o que ele fez ali na Série C. E o Márcio Fernandes também é muito bom. Salvou o Paysandu ali de uma possível queda. Entendeu? Verdade. Então, tipo, temos bons treinadores para o início do Campeonato Paraense. Temos bons treinadores para disputar uma Copa Verde e uma Copa do Brasil. Série B vem ali depois do mata-mata, do Parazão, para a gente poder começar a pensar. Aí esse elenco é de Série B. Muito bom. Jonathan, não esquecendo também dos outros adversários que vamos ter aí durante esse percurso do Campeonato Paraense. Dentro desse aqui, o que você acha que pode estar se aproximando aí, que pode ser que complique a vida aí, né, do Paysandu, do Remo, dentro dessas possibilidades, dentro da tua análise? Perfeito. Aproveitando um pouco do que o Pedro disse, o elenco de Remo e Paysandu são muito diferentes em questão de investimento e estrutura dos demais times da competição, mas o que pode se tornar uma vantagem também pode se tornar uma dor de cabeça para os dois clubes, porque infelizmente nós ainda temos no Campeonato Paraense campos irregulares, é um período de chuvas muito forte na região, então pode ocorrer lesões, ausência de um jogador importante aqui ou ali para Remo e Paysandu. Isso realmente pode prejudicar todo um planejamento do ano inteiro. Então, isso são riscos que as equipes vão correr. Claro, sem desprezar os outros times da competição, mas, de fato, quem tem que se preocupar mais com o seu elenco atualmente, porque vai disputar uma Série B e tem um calendário mais extenso, são Remo e Paysandu. E aí, de fato, nós temos que se antecipar a certos riscos. Por exemplo, eu acredito que nos últimos anos nós tivemos no clube do Remo o Rodrigo Pimpão e tivemos o Camilo. Salvo engano, os dois sofreram com lesões. Jogaram só Parazão. E saíram antes do Brasileiro. Não conseguiram ajudar o clube no Campeonato Brasileiro e foram contratações que não foram baratas para o clube. Uhum. Então, o torcedor ele fica também preocupado com essa questão. Que aí tem todo um gasto dos clubes com o departamento médico
que pode não dar o retorno para o clube. E citando o Paysandu, por exemplo, teve o caso do zagueiro Paulão, que se machucou ali no decorrer da Série C e no momento mais decisivo do clube ele ficou sem jogar até o jogo do acesso. Então, querendo ou não, isso frustra um pouco o torcedor, que vê o clube fazer um investimento caro num jogador que pode ser importante e muitas vezes não dá o retorno esperado para o clube, ou por questão de lesão, ou em alguns casos, como foi o caso do Lucas Maia no Paysandu, um próprio descompromisso do jogador. Falando um pouco do elenco dos outros clubes, como você havia perguntado, na minha opinião aqui, como sempre a Tuna vai dar aquele gás. Aquele trabalhinho, né? Vai chegar. A gente sabe que o time da Tuna vai chegar porque... Tá se reerguendo, né? Tá voltando à elite. Voltou à elite, se manteve, jogou já uma Disputou o final. Disputou o final. Foi o primeiro campeão da Copa Grão-Pará. Isso, entendeu? Disputou o final, acredito que de 2023 ou 22 com o Paysandu. Sim. Então, já se mantém ali de volta nos três maiores do estado. Mas a gente sabe que o investimento não é também aquele, né? Então, quem pode ser ali aquela pedra no sapato é o Águia, como sempre. Né? O Águia já começou com estreia fora de casa. Um time muito tradicional já no Parazão. Vitória fora de casa. O Remo vai pegar agora um campo novo, totalmente desconhecido, na próxima rodada lá no... O jogo vai ser em Augusto Corrêa, não vai ser em Bragança. O Caeté vai receber o Remo em Augusto Corrêa, que é uma cidade próxima ali de Bragança. Então, é um campo totalmente novo. E não sabemos as condições, não sabe se vai ser da mesma condição que a gente sabe que é abaixo no jogo, ou se o Caeté fez, né? Ou se o Caeté fez aquele tapete para receber um jogo de qualidade, né? Entendeu? Mas de qualquer forma, eu acho que vai ser um jogo bom de estar se acompanhando, porque aí a gente vai ter uma visão de como é que o Remo pode acabar surpreendendo, dependendo da condição de que pegar o campo. Isso. Então é algo a se pontuar. Quem joga fora de Belém também, o Paysandu vai lá no Zinho Oliveira, vai enfrentar o Águia de Marabá, que sempre é um jogo encardido entre as duas equipes. É sempre um jogo muito difícil e no Zinho Oliveira o Águia parece que joga uma Libertadores a cada jogo. Ali, vira uma seleção. A seleção. Isso. Capitão Poço, eu não sei como o Cametá vai reagir jogando pela primeira vez fora de casa ali com o time que está estreando, né, nesse campeonato. Santa Rosa e Bragantino, o que eu posso falar? O Santa Rosa teve aí uns problemas aí, teve uns probleminhas aí extracampos aí que acabou combinando com saída de jogador e tal. Então acho que o Bragantino tem tudo para fazer uma excelente partida, recuperar os pontos perdidos aí para a Tuna. Mas acredita que essa perda de jogador pode afetar o desempenho do Santa Rosa perante aí ao Bragantino? Será que esse jogador faria toda essa diferença caso estivesse de volta aí ao seu lugar? O que tu achas disso? Não, faria diferença. Faria diferença? Acompanhando o raciocínio do Preso e isso exatamente. Muita experiência. Mexe com o psicológico do clube. Mexe com o psicológico do clube. Tu perdeu um capitão do time, entendeu? Perdeu o capitão do time na véspera do início do campeonato. É uma situação complicada. Estreia por outro time ganhando, entendeu? Tipo, tu está falando aqui, vocês vão saber quem é futuramente. Fiquem ligados, viu? Vocês vão saber futuramente. Mas é isso. Então... Mas citar também a Tuna Luso, né? Que vai enfrentar o Independente fora de casa, que já estreou com vitória fora de casa. Vai ser uma imagem interessantíssima de se ver. Tuna Luso sempre ele é a terceira potência da capital. Não é um time a ser desprezado, mas também o Galo Elétrico sempre apronta das dele, né? Nunca pode contar 100%, né? O futebol é feito disso. Exatamente. É surpresa. O jogo de São Francisco e Castanhal vai ser... né? Vai ser jogado. Vai ser aquele jogo jogado, né? Vai ser jogado. O São Francisco vai tentar ali diminuir a desvantagem. O prejuízo que tomou. Diminuir o prejuízo que tomou contra o Remo. Como eu já falei, o São Francisco não jogou mal, porém a diferença de qualidade estava ali muito grande. E o Castanhal, dentro de casa... eu acho que na minha concepção o Castanhal em si vai ter mais vantagem, né? Sim. Questão tanto do time em si, da desenvoltura, mas é aquela questão. Nunca se sabe, o futebol ele é feito disso, é cheio de surpresas.
Vamos para o classificação. Japinha é danado. É danado. Agora vamos para a classificação para mostrar para a galera como ficou a tabela dessa rodada a partir de agora. Aqui, começamos aqui, né, pela vantagem de 5 gols. Temos o Clube do Remo aí no topo, logo seguido por Paysandu, Independente, Tunaluz e Castanhal, Águia, Bragantino, Cametá, Caeté, Santa Rosa, Capitão Poço e São Francisco, que vão tentar se recuperar a partir agora das próximas rodadas. Paysandu e Clube do Remo, claro, tentando manter ali sempre na parte de cima da tabela, mas sempre ligado em quem está abaixo, porque também vem jogo bom por aí. E aí, galera, como vocês sabem, vamos estar acompanhando todos os clubes da região norte que vão estar disputando a Série B, tá? E lembrando, dia 25/1 começa o campeonato amazonense, onde vamos estar acompanhando aí o Amazonas em toda a sua trajetória até o início aí da Série B. Pedrinho, John, o que vocês esperam do Amazonas também nesses campeonatos, tanto no amazonense quanto quando for iniciar aí a Série B? Bom, o Amazonas é outro clube que também foi no mercado, também fez boas contratações, reforçou, tanto que contratou bem por conta da sua colocação, né, na Série B. Ficou em 11º, se não me engano. Conseguiu um bom destaque, conseguiu um destaque nacional, entendeu? No ano passado. E esse ano pretende se manter como destaque da região norte, junto com o Remo e Paysandu, lógico. Não tem aquela mesma a tradição apelo ainda. da torcida. Isso, não tem aquela tradição, aquela torcida que Remo e Paysandu tem, porém conquistou bastante espaço no cenário nacional ali, atraindo bons jogadores que querem jogar no Amazonas para ter um destaque maior, né? Uma volta. Entendeu? Então nós vamos acompanhar o campeonato amazonense, porém o destaque do campeonato amazonense no nosso programa vai ser o Amazonas. Clube do Amazonas. Durante a Série D, que jogam os outros clubes do Amazonas, nós vamos fazer ali um pequeno comentário ou outro para dar aquela força, né? Porque a gente sabe que a gente quer o quê? A região norte voltando a elite do futebol. E por mim é assim que nós podemos seguir, com esse pensamento de que vamos conseguir falar muito bem dos times do Norte, tanto na Série B quanto agora na Série D, os times paraenses e os times do Amazonas, até o momento. Os outros nós vamos dar um aparato geralzão quando eles conseguirem dar um passo acima, subir um andar aí no Brasileirão. Um degrauzinho. E aí, John, fala com a gente. Tranquilo. Sobre o Amazonas, ele é um time que realmente tem esse diferencial de sempre fazer boas contratações. Desde que estava na Série C, ele montou um time muito competitivo. Desde a Série D, na verdade, né, que ele conseguiu acessos consecutivos da D para C e da C para B e conseguiu se manter na Série B. É um time que realmente vem se destacando muito no cenário nacional. Então, o campeonato amazonense vai ser muito interessante ali para o Amazonas. Também vai ter outros clubes da região na Copa Verde, que o Amazonas também vai disputar, junto com o Manaus, se eu não me engano. O Manaus vai participar dessa edição da Copa Verde. E é um time aí que realmente tem tudo para brigar na Série B por boas colocações, junto com o Remo e Paysandu, que também podem, dependendo do seu elenco e no decorrer dos campeonatos atuais, disputar aí na parte de cima da tabela. E não esquecendo, início da próxima rodada agora nesse final de semana. Vai começar com São Francisco e Castanhal. E também vai ter Bragantino, Santa Rosa, Capitão Poço, Cametá. Vai ter Independente e Tunaluso, Águia de Marabá, Paysandu e Caeté e Remo. Jogos para você ficar ligado nesse final de semana, tá? Não esquece de seguir a gente em todas as redes sociais, @FuteNorte, lá no YouTube. Curte, comenta, compartilha, ativa o sininho e fica ligado em todas as novidades e na programação que vamos estar aí soltando diretamente para vocês tudo relacionado ao futebol da nossa região. Pedro, muito obrigado pela sua participação. Jonathan, muito obrigado. Se liga e até a próxima. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau.